Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, João. Tudo bem? Como está? Tudo ótimo. Obrigado, né, pelo convite. Uma honra estar participando. Que bom. Agradeço imensamente a sua participação. Seja bem-vindo aqui no Ciência da Bola. Muita gente já te conhece, né, André? Trabalho sensacional que você vem fazendo aí no Corinthians. E a gente conseguiu encaixar aí na agenda para conversar, né? Já tem um tempo que a gente já havia conversado. E seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse de forma breve aí para quem ainda não te conhece, o seu trabalho, a sua história dentro do futsal. Ô, João, conversamos duas, três vezes, né? Tentamos Uhum. marcar e acabou de eu estar hoje com os gêmeos ali, recém-nascidos, então correria extrema, mas graças a Deus deu certo, né? Contando com a ajuda da minha esposa aqui ao meu lado. Enfim, eu sou o André Bier, né? Trabalhei com futsal desde as categorias de base. Comecei na escolinha do Marcelinho Carioca, através de dois amigos meus, Ronald e Murilo, Ricardo Murilo, dois ex-jogadores aqui de São Paulo, amigos do meu irmão. Como estagiário, esse foi o meu início. Logo em seguida, eu tive uma oportunidade para trabalhar numa escolinha de futebol japonês, todos os sábados, do Musashi Marquinhos Nakabayashi, também um ex-jogador aqui de futsal, né, de São Paulo. Hoje ele é treinador da equipe da BB. Fui ao Brasília, professor César, e lá no Brasília eu entrei como Bedel, inspetor de aluno, né, da escola. Foi uma experiência magnífica, onde eu aprendi a compreender e ser compreendido, né, que é o que eu falo hoje e uso muito isso na minha liderança, no meu trabalho. Para a gente compreender e ser compreendido é uma troca. Isso eu fiz constante lá no Colégio Brasília. Então aprendi demais, evoluí também. E logo em seguida fui para o GDR 7 de setembro. Hoje eu sou mantenedor da escola, né, bate-bola. E houve um convite do Palmeiras, através do Elber, ex-jogador de futsal do Banespa, e virei auxiliar. Passaram 6 meses, eu virei treinador da categoria sub-11 e sub-15 do Palmeiras. Permaneci durante 4 anos, né? E em 2011 eu chego no Corinthians, indicado pelo Lucas Fioro, Ricardo Gomes. Nosso diretor era o Martinez, Faustinho. E foi uma das melhores escolhas que eu tive na minha vida, porque me fez crescer, me fez evoluir, me fez pensar grande, porque o projeto do Corinthians é muito grande. E na época havia o PC, né, que é uma referência para nós todos aí de futsal, tremendo treinador, atrelado Lucas Fioro, auxiliar, né, multicampeão no sub-20, e um grande amigo, um irmão que possibilitou a minha entrada e o meu convívio no meio do futsal aí, alto rendimento no Corinthians, né? O Corinthians é um grande projeto onde trabalha a formação, onde trabalha o alto rendimento, grandes profissionais desde a base até o adulto. Então, muito feliz com toda essa minha trajetória. Estou em evolução constante, querendo aprender, querendo compartilhar conhecimento. Eu acho que é isso que nos move, esse é o nosso grande desafio. Perfeito. Isso motiva muita gente que está acompanhando essa live, porque quando a gente olha só, o Bié é treinador de uma equipe principal, uma grande equipe como o Corinthians, mas a gente também tem que olhar a história, o tanto que você estudou, batalhou, correu atrás para poder chegar aí onde você está, com certeza bem merecido, né? Isso valoriza muito. Contando a nossa história, valoriza ainda mais o nosso trabalho, né, Bié? Quando a gente conta a história, nosso passado, a trajetória valoriza ainda mais o que a gente vem desenvolvendo. Sim, com E, certeza. João, não te cortando, permita-me certo? falar uma. Eu fui muito impulsionado, motivado pelo meu pai e pelo meu irmão, né? Então isso que me fez crescer também, porque através de observação. Porque eu mesmo realmente nunca quis ser jogador, né, de alto rendimento. Eu sempre gostei de jogar, sempre joguei extras, oficiais, enfim, mas alto rendimento nunca me despertou atenção, né? Então eu preferi estudar, virar treinador e acompanhar grandes treinadores, né? Isso me ajudou bastante. Excelente. E queria que você falasse também um pouco do que você já vem desenvolvendo no Corinthians, que a gente assiste, a gente acompanha os jogos, a gente sabe, mas a gente vê com uma visão de espectador, né? Torcedor, muitas vezes também tenta aprender assistindo, mas muito do que o treinador faz ali no dia a dia, a forma de gerir uma equipe, a organização do calendário ali, contratações.
Queria que você falasse um pouco como que você planeja as suas equipes, como que você organiza no início do ano, para desenvolver durante toda a temporada. Olha, na verdade, eu acabo fazendo as contratações pelo potencial, né? E pelo comportamental, né, João? É, eu costumo monitorar, eu e minha equipe, né? Nossa equipe de staff aqui, costuma monitorar o jogador ano a ano. E o que nos desperta atenção é o potencial, o comportamental e se ele é um jogador vencedor. O que ele pode nos ajudar, né? A complementar nosso modelo de jogo. Uma das coisas que eu faço sempre a pergunta é com quem eu quero trabalhar, né? Com quem eu posso estar ao lado e contar com esse jogador, né? Porque isso é perfil de atleta, né? Nosso perfil ele é bem linear aqui. A gente busca um perfil onde o caráter ele acaba sendo em primeiro lugar, né? Então, assim, a gente trabalha aqui com grandes jogadores, jogadores que respeitam o nosso DNA, Corinthians, nosso dia a dia, com muita verdade. Isso nos ajuda bastante. As características do nosso jogador é aquele que acrescenta dentro do nosso modelo de jogo, né? Então, assim, hoje eu tenho pivôs de referência e tenho o Davis como pivô de movimento. Então, isso vai acrescentando cada vez mais, vai dando mais conteúdo à nossa equipe, né? Então, essa é uma das questões bem que eu costumo pregar bastante, né? O comportamento, claro, o potencial e a questão do ser humano, que a gente contrata pessoas, né? E não só o produto. A gente não estabelece só o produto, a gente não dá só prioridade ao produto. A gente quer uma pessoa, quer um ser humano e quer um jogador competente que vai nos ajudar. A somar, claro, né? Sim. E muitas vezes, no alto rendimento, isso é mais relevante em determinados momentos do que a habilidade técnica, né? Porque por mais que você tenha um atleta que seja muito habilidoso, tenha muito destaque, mas se ele não comprar a ideia do modelo de jogo que o treinador quer para a equipe, isso muitas vezes pode prejudicar o trabalho. Porque além da gente lidar com seres humanos, a gente lida com mais de um ser humano, né? A gente lida com um grupo. E dentro de grupo, muitas vezes tem conflitos, tem diferenças, e isso só o mesmo um bom treinador para conseguir identificar, diferentemente de entender apenas de tática, de técnica. Lógico, é essencial, mas a parte de gestão de grupo é algo que eu sinto muita falta ainda nos cursos de formação que existe no futsal, seja cursos para alto nível, ou até mesmo para categorias de base. Não sei se você também compartilha dessa ideia, que falta muito essa habilidade, ensinar algumas habilidades interpessoais, né, e intrapessoais também. Né? E a profissão de treinador é uma profissão muito solitária. Muitas vezes você Exato. erra sozinho, quando ganha, ganha com todo mundo, mas quando perde, ou erra você sozinho. Então, eu sinto muita falta assim, de realmente cursos que incentivam isso. Muitas vezes o treinador aprende isso na prática. Né? Acredito que só ali no dia a dia que você vai, às vezes, aprendendo essas questões de gerir pessoas. Né? Você concorda em relação a Eu isso? concordo sim, João. E uma das frases que o Miltinho, né, nosso parceiro, meu amigão, e aprendi muito com ele, falava que as vitórias são compartilhadas e as derrotas a gente fica lá no abismo, né? Tipo, fica sozinho, né? Então, nas vitórias todos tem pai para todo mundo, né? Todo mundo quer ser o pai das vitórias. Na derrota, todo mundo sai, você tá lá sozinho sempre, mas faz parte. É, Uma das coisas que você despertou a atenção, João, a questão é trabalhar coletivamente, gerir grupo, nada mais é do que você tratar todos da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma lealdade e cumplicidade. Onde o respeito está sempre em primeiro lugar, né? Então, assim, Sim. eu costumo dizer e costumo sempre no meu dia a dia aqui, quando eu vou orar, dizer para não cometer injustiça com ninguém. O trabalho de gerir pessoas fazer com que todas se tornem importante. Saber suas qualidades e dentro do processo, o quanto ele é importante. É assim, dessa forma que a gente trabalha aqui no Corinthians, uma forma de liderança horizontal. Todos se sintam importantes, onde todas as informações são compartilhadas, igualdade, né? É dessa forma que a gente vê aqui. Todo mundo se sinta importante, todo mundo tem a sua autorresponsabilidade para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível.
Perfeito. Estou vendo aqui algumas perguntas, o pessoal querendo saber já sobre parte tática, padrão de jogo, modelo de jogo. Bom, assim, a gente vai mudar de assunto, né? Para a gente entrar nessa parte mais voltada para a tática, mas acredito que realmente é algo que valoriza muito, diferencia um treinador de outro, essa capacidade de lidar com pessoas, né? Bom, tem uma. Com certeza, João. Só para finalizar a questão dessa fala, É, eu costumo dizer que somos responsáveis por criar um solo fértil dentro do nosso clube, entendeu? Com as nossas atitudes, com as nossas ações. perfeito. Em relação à aplicação dos seus treinamentos, André, você já falou que a contratação de atletas vai de acordo com o seu modelo de jogo. Os treinos, você tem preferência a utilizar determinado modelo, determinado método de ensino? Como que você organiza ali uma sessão de treino, as ideias que são passadas para os atletas? Só para ilustrar aqui para o pessoal, antes da gente chegar Claro, claro. diretamente nos conceitos táticos. Claro, João, a questão do, do modelo, a questão da parte tática, nós aqui do Corinthians sempre vê o jogo de uma seguinte forma. A gente vê o jogo de saída de pressão, né? Levado para a zona de elaboração, que no terceiro momento é levado para a zona de finalização. É dessa forma que a gente constrói o nosso jogo, certo? Dentro desses três ícones, tópicos que eu comentei com você, a gente tem a questão de levar para o sistema. O que seria isso? Então a gente faz a execução do nosso desenho e onde o atleta tem autonomia plena para quebrar o nosso desenho, certo? Não conseguindo finalizar o nosso ataque, a gente entra com um sistema, que é um jogo de volante, né? Um jogo condicionado a volante com aproximação do homem do meio. Então é um jogo de sustentação a passe, certo? Aí onde que envolve uma bola para trás, que é onde eu falo com meus atletas que toda passe para trás tem vida, desde que o nosso movimento tenha intensidade, né, e sabedoria dos atalhos de quadra. Então essa bola pode voltar para o meu volante lá no passe para trás, onde as alas exigem gateios o tempo todo para se desmarcar, certo? Eu posso entrar dentro de um passe diagonal para logo em seguida entrar para uma paralela. Então, todo jogo nosso é pautado em linha de passe. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Não tem jogador do Corinthians com passe pressionado e os outros fugirem e deixar ele pressionado só, para ele tomar a decisão, certo? O que vai acontecer? Com esse jogador pressionado ao extremo, ele vai passar a bola, sendo volante, ele vai passar a bola e vai infiltrar no meio da defesa, obtendo assim um passe de primeira numa tabela, porque hoje a grande maioria dos times, né, marcam individual, de forma individual aqui no Brasil. Poucos marcam no quadrante, o Ferretti marcava, o Paulinho Gambier marca, mas poucos times marcam, ou defesa mista, né? Também aqui no Brasil eles utilizam bastante. Então, é mais ou menos dessa forma. A gente vê esse jogo da entrada, de saída de pressão, levado para a zona de elaboração, seria a parte do meio da quadra ali, sabe? Quando a gente consegue empurrar a defesa adversária para trás. E para o terceiro momento, empurrar ainda mais a defesa para que entre na zona de finalização, média e longa distância. Conseguiu compreender? Sim, Eu falei muito rápido. Eu estou perfeito. aprendendo a lidar com live, não sou muito bom assim em live, né? Mas eu estou aqui para ajudar, né? Se qualquer coisa eu vou falando com mais tranquilidade aqui, mais pausadamente. É que eu não tenho quadro, nós fomos pegos desprevenidos aqui, né? Agora, logo em seguida, bolas paradas, né? Que a gente acredita bastante, bolas paradas. A questão do goleiro linha, que a gente tem que dar uma atenção especial todo fim de treino, né? E uma das coisas que eu mais acredito é automatizar movimento. Fazer com que o jogador ele automatize o movimento e entenda por que está fazendo aquilo. Então, a repetição durante meus treinos é de forma demasiada, assim. Você costuma utilizar muito o treinamento que seja analítico, fracionado, forma de jogo? Eu levo do analítico para a realidade, o tempo todo, né? Levo do analítico para a realidade, porque isso vai me dar o entendimento do jogo, né? Ainda uso as questões de elaborar a jogada com
com meia pressão do adversário, como se fosse uma sombra, só para o jogador ter um entendimento do que eu estou pedindo, né? E aí sim, eu levo para o competitivo, que aí vai me dar mais conteúdo ainda do que eu posso formatar para o meu ataque, ou até mesmo para a minha defesa. Então é passo a passo, eu vou do simples para o complexo o tempo todo nos meus treinos. Excelente. Isso mostra que não existe uma verdade dentro do futsal, né? Não tem assim um melhor estilo de jogo ou o melhor modelo de jogo. Você explicou aí a sua ideia, o seu modelo, como a sua equipe joga e como você quer que a sua equipe joga, né? Tem até uma analogia interessante que é o papel do treinador é ele escolher uma cor, fazendo uma comparação, uma analogia com cores. Olha, quero que minha equipe jogue azul. Né? Eu tenho Certo? um tom que eu gosto de azul. Cada atleta vai identificar um tom de azul diferente. Né? O que a Sim, gente tem que fazer é que ele compreenda e que a soma desses tons de azul que eles conhecem seja o mais próximo possível do seu, né? Ou seja, trazendo para o modelo de jogo. Você tem seu modelo, você quer que eles se ajustem dentro daquele modelo, por isso que você disse no início da live que é jogadores que também têm características que compreendam o modelo, e a partir daí é a formação de hábitos, é a criação de rotinas de treinamento, estímulos, que você bem disse, para ajustar. O que você falou é muito interessante, que é movimentos automatizados, mas que ele compreenda esses movimentos, né, próximo do que a gente chama de intuição, que a gente faz sim, aquilo, sabendo que aquilo ali a gente já executou várias vezes, né, então a gente já sabe por que que funciona, mas no momento ali a gente faz de uma forma tão rápida porque aquilo já foi condicionado nos treinos. E isso exato. diferencia muito um atleta bom em relação a outro e equipes boas em relação a outras equipes, né? Exato, João. E a nossa ideia também é de manipular a defesa de um lado para o outro o tempo todo com passe com qualidade, precisão, né? E velocidade. Agora, uma das coisas que também que diferencia bastante, né, de uma equipe para outra é a questão do que a defesa nos pede, né, no jogo. Eu não posso atacar sempre da mesma forma e não entender o que a defesa da equipe adversária está me pedindo, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais peço aos jogadores, para entender o que a defesa do time adversário está nos pedindo, né? Para acrescentar e somar nosso ataque, né? Ok? Perfeito. Dentro do contexto aqui de tática, tem várias perguntas aqui, alguns comentários. Queria saber de você, já que muitos profissionais que estão começando a trabalhar com futsal pensam muito nos sistemas táticos, esquema, formação, e isso às vezes nem sempre é tão importante do que a forma como você tem o modelo de jogo, as fases de jogo, isso que você disse de entender o que a defesa está pedindo. Muitas vezes a gente não tem que se engessar e ficar só com um tipo de jogo e nem muitas vezes sobressair a minha formação. Ah, eu gosto de usar 3-1, 2-2, 4-0. Isso muito treinador que está iniciando ainda coloca o sistema acima da forma de jogo. Né? O que que você pensa em relação a isso? Ah, João, na verdade a gente tem que entender o processo, né? Do que a gente tem na mão, as características dos nossos jogadores e mais do que isso, o processo como um todo, né? Levar para a minha realidade, para a minha faixa etária, o que vai ser bom para os meus atletas, para a minha equipe. Não adianta querer. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi um treino do Bié, do adulto, e vou tentar colocar aquele mesmo treino, ou copiar, enfim, na questão do meu sub-12, vamos dizer assim. Eu acho que você pode ver o treino do Bié, você pode ter a mesma estrutura do treino, que você não pode ter, talvez, as mesmas regras devido à idade, à faixa etária. Então, você vai ter que Sim, adaptar ao que o Bié está pedindo. Né? Adaptar à sua realidade, que é o mais importante. Não o que o Bié fez lá no adulto, você vai ter que colocar em prática com as crianças. Né? Então, assim, adaptar à sua realidade é muito importante, João. Então, isso passa tudo por um processo pedagógico. excelente. Vamos abrir espaço aqui para o pessoal, mandar um abraço aqui para Claro, claro. o Anildo Eu Neto, lá do queria, eu Capitão, queria dar um abraço sempre a todos acompanhando que a estão na gente. live aí, né? Muito obrigado aí pelo carinho e respeito de estar acompanhando a nossa live aí, João. A todos. Beleza, todo mundo acompanhando a gente aqui, bom número de pessoas, valeu pessoal, obrigado mesmo. Várias lives acontecendo ao mesmo tempo, né, Bia? Então, É, satisfação ter bastante gente aqui conosco. eu estava pensando, né, João? Pô, a gente precisou de um momento tão duro, tão difícil, né, para que a gente compartilhasse mais ações como essa, né? Realmente. Muitas lives, né? Muitos profissionais
Mas até questão de tempo também, muitas vezes, né? Dificultava bastante, mas acredito que todos os momentos de crise é algo positivo, a gente tem Com que tirar, certeza. né? Então Tem, acho tem que que é se um inovar, legado para né? ficar. Tem que se Sim, inovar, se reinventar aí. Mas eu mesmo me incluo, porque eu era muito fechado sobre isso, sabe? Então, é uma das coisas que eu estou aprendendo, e aí eu conto com todos vocês. excelente. Tem uma pergunta que eu deixei fixada aí, que a gente já começa a entrar mais nas partes técnicas e táticas, né? Do Marcos Vinícius Expósito, agradeço aí pela participação. Ele pergunta para você por que que a transferência de bola do goleiro para o ataque, chamado balão, é tão utilizado no Brasil, né? Ele compara com outros países aí. É tão utilizado, é isso? Isso, por que que é tão utilizado, né? Os lançamentos de goleiro. Olha, eu vou falar por mim. Eu não sou apto a esse tipo de ataque, né? De balão, mas eu respeito quem faz, né? Como nós falamos, ninguém tem a verdade absoluta. Cada um acredita no que faz, no futsal que promove, né? Agora, pode ser ideia, né? Ideia dos treinadores. Eu vou atribuir a um bom pivô, um passo para frente, que é muito jogo, por sinal, vamos dizer assim. Se eu tenho pivô referência muito bom, o primeiro pode ser a bola. E dependendo muito também da questão da marcação da equipe adversária. Se está no gogó, se está na primeira linha, né? E está um contra um lá, eu não vejo problema algum. Né? Agora, pode ser também para ganhar uma bola parada, que aí o treinador é muito bom de bola parada, lateral, escanteio, enfim. Ou até mesmo para ganhar a segunda bola. E aí causar uma transição. Eu acho que é mais ou menos por isso. É, depende da Eu, característica, né? exato, Do exato. jogador. Eu evito fazer com que isso aconteça bastante vezes na minha equipe, né? Embora hoje eu tenho dois pivôs de referências que são, e mais um que é o Guilhermão, né, vindo da base, muito bem trabalhado lá por todos os profissionais da base, Daniel e Gustavo, enfim. Então, é um jogo que pode nos ajudar, o passo para frente. Agora, não exagerar tanto, né, porque a gente tem uma ideia de modelo de jogo que é de sair a passe, entender o que a gente gosta de fazer, né, não abrir mão dos nossos, das nossas convicções, né. Excelente. O outro tema que eu queria conversar com você, até foi uma pergunta aqui, vou deixar fixada, Análise 74, valeu aí pela participação, que é a relação do treinador com a comissão técnica. Como é o trabalho aí no Corinthians, além de auxiliar, preparador físico, se tem um analista de desempenho? Porque a gente vê isso muito no futebol, vem crescendo muito no futebol, vários cursos, a própria CBF incentivando cursos de formação de analista. O futsal ainda parece engatinhar essa área de análise de desempenho, né? Como que você vê isso lá no Corinthians e em geral? Olha, nós temos nosso analista, né, o Anderson Vasconcelos, ele passa os números a todos nós da comissão ali. Eu acho muito importante, o feedback é muito importante e a questão do staff estar sempre inserido, né, em conversas, reuniões, para discutir o que é melhor para a equipe. Então, nós temos todos os números ali efetuados, mas acredito que poderíamos ainda estar um passo à frente, né, em termos de estrutura, vamos dizer assim. Você acha que quais motivos em relação a não. Olha, pode ser a questão do financeiro, né? Uhum. Isso é uma coisa que nos bloqueia bastante. A questão ainda do futsal ainda não ter essa sinergia toda, né? Com questões interdisciplinares, vamos dizer assim, pode ser também, né? Que ainda nós somos incompletos, né? Se você for ver, tem equipes que não tem, nós mesmos não temos um psicólogo, né? Enfim, o analista, são poucas equipes que têm, muitas equipes aí, quem faz é o preparador de goleiro, ou é o próprio treinador, né? Então isso acaba prejudicando, né? A questão de otimizar tempo, né? Vamos dizer assim. Realmente. E quanto mais valorizado o futsal, né, quanto mais a gente valorizar, levantar a bandeira e mostrar a importância do futsal, mais ele vai ser, vai ter potencial para poder ter recursos, né, financeiros, inclusive, para poder ter uma análise de desempenho bem mais aprimorada em vários clubes, né? E até eu Com sinto falta certeza. também de estudos, não sei se você também pensa o mesmo, estudos voltados para o futsal. A gente vê muito estudo para futebol, artigos científicos, livros sendo publicados,
e pouco sobre futsal, embora a gente tenha alguns amigos aí, alguns profissionais que estão batalhando, tentando levar um pouco de conhecimento para justamente atrair pessoas para trabalhar também no futsal, para engrandecer a modalidade, né? Você também pensa o mesmo? Com certeza, nós estamos vendo hoje aí o Vinícius, né? Falando bastante sobre isso. O próprio Marquinhos Xavier, né? Que sempre está bem atualizado, bem à frente ali, fazendo o mestrado dele, enfim. E eu acredito que agora o Daniel Júnior lançou o livro, o Harrison com o Felipe. Então, já estão acontecendo alguns movimentos ali que o futsal já se tornou uma modalidade de estudo, né? E coisas que lá atrás nós não tínhamos tanto, vamos dizer assim, né? Realmente, isso é importante mesmo para o desenvolvimento, não só no topo, né, no alto rendimento, mas também na iniciação, nas categorias de base. Vamos Claro, abrir mais concordo com você, perguntas. sim, João. Excelente. Estou vendo algumas perguntas aqui. Sessão de treinamento a gente já falou. Aqui de novo o Marcos Vinícius falando sobre marcação, e predominância. Acredito que para você, né, qual que você prefere durante a temporada, marcação alta ou baixa? Então, assim, nós temos a predominância de marcar, tem o Volzer, lógico, sim, sim, muito bom, os livros, sem dúvida. Nós temos a predominância de marcar individual alto com poucas trocas, né? E quando perde o equilíbrio ou quando o lateral é ofensivo da equipe adversária, vem para o quadrante. Então, são os dois sistemas defensivos que a gente utiliza bastante. Então, é pressão com poucas trocas, sendo a troca efetuada quando o comando vem da segunda linha para a primeira, né? E quando fomos desequilibrados, perdemos o ponto da marcação, vamos lá, levantamos a mão, pedimos o quadrante, né? E em bolas paradas também, iniciamos no quadrante. Isso dá bola paradas ofensivas, tá? Encaixa com a Compreendeu? pergunta aqui. Sim, sim. Encaixa com a pergunta do Aliança aqui sobre a bola parada, né? Você citou aí bola parada em relação à marcação. E que você pensa em relação à bola parada, se realmente. Aí já é pergunta minha, eu acrescento, né? Claro, Porque a claro. gente sabe que as transições, a fase de ataque, defesa, as transições muitas vezes define o jogo. Mas as bolas paradas em muitos momentos também fazem diferença, né? Seja ela o escanteio, o lateral e até mesmo a reposição com o goleiro, que é muito importante e pega a defesa totalmente desprevenida. E muita gente trata como uma transição essa reposição do goleiro, né? Sim, E o que você pensa em relação à bola parada? Se é um trabalho mais específico no treinamento, justamente para claro, atender a essa necessidade? claro. João, assim, ó, a bola parada, o primeiro conceito é terminar o ataque para que não dê essas transições, né? De contra-ataque. Esse é meu primeiro conceito com meus jogadores. Segunda forma, você, para ter uma bola parada, você precisa entender a defesa, se ela é individual ou por zona. Então você tem jogadas para bolas paradas por zona, e aí você tem que conhecer seu adversário, e você faz isso durante os vídeos, né? Pré-jogo, vamos dizer assim, né? Uhum. Que aí você entra naquela questão conceitual do adversário. O que o adversário faz, né? Como ele marca, enfim. Então, se ele marca por zona, eu vou ter minhas jogadas e as minhas combinações com meus jogadores. Olha, eles marcam por zona, então bola um, bola 2, bola 3 funciona nesse tipo de marcação. Bola 4 não, 5 não, vai funcionar na marcação individual e não por zona. Então, assim, é entender o que a defesa te pede, mas no primeiro momento é saber que você tem que finalizar ataque para não dar o contra-ataque. Esse é o primeiro momento. E as transições hoje, João, ela é a tendência do esporte. Hoje o esporte se carrega isso, né? O futsal hoje, a transição é a tendência do esporte hoje. Você vê o time do Pato fazendo grandes transições e devido a isso, a volúpia, a velocidade, o entendimento de transição, os movimentos bem desenhados, né? É o merecimento dos títulos. A transição realmente é onde todos os sistemas defensivos ficam desequilibrados, né? Então ali é o momento onde realmente acontece muita coisa. E se um ataque também não é bem executado numa transição, pode ocasionar um contra-ataque do contra-ataque, né? Isso Exato, também é exato. algo que deve ser levado em consideração. Isso que você falou é muito importante, a equipe evitar o contra-ataque durante o momento de ataque, né? Por Também isso que é possibilitar. importante você entender a defesa que está te pedindo, né? A defesa que você vai enfrentar é muito importante. Entender qual é o seu adversário.
realmente. Mais uma pergunta aqui, já falando um pouco da transição com o sub-20. Aqui é a do Rafael Macedo, deixa ela fixada aqui. Ele fala o seguinte: o sistema de jogo que você utilizava no sub-20 é o mesmo que usa no profissional? É o mesmo que usa no profissional, sim. É o mesmo. A diferença é que o profissional, eu deixo o jogador quebrar mais a questão dos nossos desenhos do que o sub-20. Né? O sub-20 eu pegava muito no pé, não quebra o desenho, não quebra o desenho. E no adulto, chega uma hora que o jogo acaba te dando essa resposta do jogador ter que quebrar o seu desenho, entendeu? Então ficava uma coisa mais assim, rígida com o sub-20. Eles entendiam mais a questão de fixar o movimento. E aí, na época, quando nós tínhamos o sub-20, o Leandro, o Matheus, esses jogadores com habilidade e tomada da decisão que quebravam o nosso modelo. Hoje, no adulto, todos quebram o modelo de jogo devido às situações e à tomada de decisão que eles acharem convenientes ao jogo. Isso é importante para a transição, né? A categoria de base entender e ter uma dinâmica parecida na categoria superior, né? E como que vem sendo trabalhado? O Corinthians tem as categorias de base todas, sub-17, sub-15, como funciona e como vem sendo preparado, assim. E o que que você pensa se realmente tem que ter um foco muito grande e uma ajuda muito grande do time principal para as transições acontecerem melhores, os atletas serem melhores aproveitados? João, no Corinthians, como eu falo, né, um projeto gigante, onde desde o sub-7 até o adulto, né? Então, com grandes profissionais. A gente conversa bastante entre a gente ali. Eu estou muito mais próximo do Gustavo e do Daniel, né? Que faz a transição 18-20. Daniel Magalhães e Gustavo. E Gustavo Bier, transição sub-20 adulto, né? Então, o que a gente tenta fazer é com que todos os jogadores que passam por essa transição tenham menor dificuldade, porque eles já interagem da mesma forma. Então, tudo que o sub-18 tem, o sub-20 também tem e o adulto também tem, né? Então, assim, essa questão de se familiarizar dentro do clube é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do atleta. E quando ele chegar de uma categoria para outra, ele não tem tanta dificuldade de assimilar o processo, né? Então, tudo é um processo onde muitas pessoas, e eu costumo dizer, que as pessoas só vê o resultado final, né? Não vê todo o processo. Né? Então, isso não é bom. A gente tem que ver todo o processo. Por que acontece do Corinthians revelar tantos jogadores de base? Né? Eu posso citar alguns aqui: Marcel, Arthur, Leandro Lino, Edgar, o próprio Malco, que saiu do futsal para o futebol. Sabe? Então, vamos ver o processo como um todo. Né? Vamos ver como o clube trabalha, a importância de todas as categorias, a importância da captação do atleta pequenos, lá menores para o futebol. Por isso o futsal é muito respeitado dentro do Corinthians. Né? São grandes jogadores que passaram pelo futsal. Aí a gente pode falar do Jô, podemos falar do Marquinhos, podemos falar do Malcolm. Sabe? Então, esse processo é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento quanto à modalidade. Futsal é muito bem visto e respeitado no Corinthians devido a isso, essa captação de jogadores futsal e essa integração futsal-futebol, né? Nós temos um professor chamado Carlinhos, que ele acabou de sair do futsal, né? E pulou para o futebol. Hoje ele faz essa coordenação futsal-futebol, junto com o Ilcinho, que é nosso supervisor da base, né? Então isso é muito bacana, é muito importante para o processo. Não só ver o resultado final. É aquela coisa, formar jogador ou ser campeão? Né? Essa é uma grande discussão. E na minha cabeça eu não vejo formar bons jogadores sendo campeão. Eu acho que está tudo atrelado, está tudo dentro de um contexto só. Excelente. E o que o Corinthians faz, eu acredito que seja o único clube de futebol considerado de grande torcida, né, clube grande, que tem o futsal também, profissional, levanta a bandeira do futsal, e muitos outros clubes utilizam o futsal mais no processo de formação para o futebol, né? É interessante, a ciência já mostra, a literatura já mostra que realmente tem os benefícios, né, do futsal, mas tem muito atleta que tem potencial e tem características para ser atleta de futsal. Então, muitas Exato. vezes, ele não consegue fazer a transição e continuar sendo atleta de futsal porque os clubes onde eles estão, por exemplo, já não atendem, e aí ele se perde, frustra e já fica tarde para ele tentar ingressar numa equipe. Então,
todo o Com processo é certeza. interessante, né? Desde a categoria de base, para depois o atleta ir para o futsal ou para o futebol, né? O trabalho que o Corinthians faz é importante. Com certeza. E uma das coisas que nós perdemos, querendo ou não, foi o futebol de rua, né? Nós não temos mais o futebol de Sim. rua, onde nós teríamos, teoricamente, jogadores melhores, né? Com tomadas de decisões melhores, porque ali não tem o treinador na rua, né? Na rua sou eu contra você e eu quero ser melhor o tempo todo, e nosso jogo não deixa de ser duelo individual atrelado ao coletivo, né? Então, assim, na rua eu tinha minhas resoluções, tinha minha, sabe, eu tinha minhas tomadas de decisões, eu não teria alguém assim, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então, o jogador, ele acaba passando por vários caos ali, que acaba ajudando o crescimento e desenvolvimento dele, né? Aí, quando ele passa a um clube ou uma escolinha, o treinador vai dando os atalhos para melhorar cada vez mais esse jogador. Mas que não pode ser tirar o que ele tem de melhor, que é esse improviso, que é essa criatividade. Hoje nós estamos precisando disso, do improviso, da criatividade. O futsal brasileiro, o futebol brasileiro está perdendo quanto isso, a qualidade do jogador. Então a coisa fica um pouco mais de força, fica um pouco mais cognitiva, de entendimento do que é a defesa, mas nós perdemos a questão do improviso, do que a gente, o brasileiro, sempre foi feliz em jogar futebol, daquela alegria, né? Daquele brilho no olhar que eu sempre costumo dizer para os nossos jogadores, e aquela coisa, não tem que ter medo de errar, porque todos nós somos passivos a erro, né? Então a gente tem que se assumir alto responsabilidade dentro do jogo e tentar fazer o nosso melhor e ter criatividade, improviso sim dentro de um sistema, né? Porque eu digo aos meus jogadores, nosso jogo é um jogo sistêmico, mas podemos quebrar com criatividade e improviso que vai nos ajudar e muito, né? Vai cada vez mais nos dar conteúdo de trabalho, vamos dizer assim, que é o que eu peço a eles, olha, hoje eu estou treinando automatização, amanhã eu coloquei sombra, no terceiro momento eu passo a competir e através da competição, vocês, jogadores protagonistas de todos, de tudo que acontece, estão me dando cada vez mais resposta para melhorar nosso conteúdo de treino, de jogo, enfim. Né? Essas são as respostas que o treinador espera do jogador. Excelente. E quando você fala que criatividade, atleta sem ter medo de errar, né? Executar sem medo de errar, fazer algo novo, liberdade. E antes a Sim, gente conversou sobre criar movimentos automatizados. Isso talvez deve ter gerado um pouco de confusão na cabeça aí de quem está nos assistindo, porque acredito que você também deve compartilhar do mesmo pensamento que eu. Por mais que a gente tenha um modelo de jogo, tenha um tipo de ataque, um tipo de defesa, movimentações que a gente quer padronizadas, o atleta ele tem que ter liberdade acima e dentro daquele sistema, daquela forma de jogar. Não é porque o meu treino é automatizado, o meu atleta faz o movimento já sem pensar o que a gente treinou. De que ele não é criativo. Muitas das vezes ele vai responder melhor ainda ao tipo de treinamento que você faz, justamente por ter essa liberdade, não ter medo de errar, e é o que diferencia um grande jogador, né? Sempre são lances geniais, lances que até surpreendem o próprio treinador. Em com vista disso, vamos certeza. falar sobre padrão de jogo. Um comentário aqui do Marins sobre padrão de movimentação, que muito utilizado aí não sei se ainda é muito utilizado nas categorias de base, mas foi muito utilizado. Padrão redondo, as movimentações, em diagonal, paralela. E isso se encaixa no que a gente está conversando. A gente tem um modelo, tem um padrão para a equipe, mas também dá liberdade para o atleta se desenvolver e executar dentro desses padrões. E aí a pergunta dele, né? Qual é o padrão que é válido para proporcionar as melhores chances de ataque? Ou não tem? Na verdade, é aquele que você acredita, né? E é aquele que te dá resultado. Eu não vejo de outra forma, Thiago. E fora isso, a questão do que você falou, o jogo te pede algo que, que foge das suas mãos, né? É imprevisível, assim, tipo, o jogador vai ter que tomar a decisão e nem sempre é aquela decisão que você pediu a ele. E nem por isso ele está Exato. errado, sabe? É isso que eu quero do meu jogador, essa autonomia que eu peço a eles. Eu dou o desenho e eles querem o desenho, com essa autonomia. Desde que tenha autorresponsabilidade e sabendo o setor que pode é, providenciar a execução, né? É dessa forma que eu gosto de trabalhar. Senão fica assim, o que é melhor, o que você faz? Não, assim, eu sou um comandante que eu não gosto de impor. Eu não trabalho com imposição, eu trabalho com resultados e com. Eu mostro para o meu atleta o que está dando certo, para que ele passe a acreditar no nosso projeto, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, entendeu? Sabe? Porque conforme Certo. eu vou começar a impor as coisas, impor,
Lógico que você vai dando atalho, vai dando informação, mas se você impõe, a primeira coisa quando ele errar, ele vai falar assim, você falou dessa forma, eu fiz dessa forma. Então, assim, e isso não é liderança. Isso não é liderança. A liderança, ser treinador, é você fazer com que o seu atleta compre a sua ideia. Você é mais do que um treinador, você é um gestor, e você é um vendedor. Você está vendendo a sua ideia e espera que ele acredite. Só que ele só vai acreditar com o resultado. Você mostrando o que acontece para ele, fica muito mais fácil de ele entender o que você está pedindo, sabe? Então é dessa forma que a gente trabalha. Muito bom você falar isso, que deixa bem claro aí o papel do treinador. Não é só saber de tática, só saber de técnica, só entender isso de futsal. A gente tem que entender mais do que o futsal. A gente tem que entender É, uma, principalmente o ser humano, né? exatamente. Uma das coisas que me desperta muito, que eu estudo muito, é assim, o treinador, quando ele quer inventar demais, ele acaba atrapalhando, sabe? Realmente. Então é isso que eu sigo. Eu sigo esse caminho mesmo, né? Meu dia a dia é muito... O meu ambiente, o meu dia a dia é muito positivo, né? Com muita conversa, com muitos debates, porque os jogadores são os protagonistas, sabe? Então a gente tem que ter lealdade, respeito, comprometimento, cumplicidade e ter um entendimento do que possamos fazer para o nosso melhor e para dar o resultado ideal. É isso que eu busco no meu trabalho, o tempo todo. Excelente. Outra pergunta aqui, é já mais específica sobre o seu modelo de jogo aí, se você não quiser falar, não tem problema, que aí já é específico da sua característica, Ah, cara, da não sua tem equipe. problema algum. Vamos compartilhar a ideia. Beleza, ótimo. Vamos aprender um com os outros. O El Abad, agradeço aí pela pergunta, ele fala o seguinte: como você acredita que seja a melhor forma de quebrar uma marcação baixa? Qual que é o seu estilo, o que você acredita, se você Não, aplica isso claro, também? claro, aplica. Então, isso entra dentro da zona de finalização, média, longa distância, né? Aí você precisa entender qual a defesa da zona baixa, se ela é mista, se ela é individual ou se ela é quadrante, por zona total, vamos dizer assim, né? No caso do quadrante, a gente quebra sempre com uma vantagem na primeira linha, no meio ou na última linha da quadra, que seria a, a zona da bola sair ali do goleiro, como é que fala? Pô, fugiu o nome, desculpa. Última linha ali, pô, da trave. Putz, Na desculpa, perdi. linha de fundo, última linha? Linha de fundo, exato. Perdão. Pensei alto aqui em outras coisas, estava respondendo e pensando, desculpa. Então, a linha de fundo, né? O quadrante eu acabo tendo uma vantagem na primeira linha, né? Contra o quadrante. Com a minha equipe, passando a primeira linha, eu crio uma vantagem de meio, né? Pode ser também criada essa vantagem no meio. E usando a última linha, a linha de fundo. Né? Eu faço bastante isso com o Davis. O Davis passeia bastante lá na última linha. Isso cria um laceamento entre a primeira linha e a segunda linha de cobertura. Isso me ajuda bastante. Né? A defesa mista e defesa individual, eu uso bastante transposição. Né? Bola de tempo no pivô e muita ultrapassagem, transposições o tempo todo. Tendo finalizações no pé do pivô, tendo giro do pivô, com apoio de passe para segundo pau. Então, é dessa forma que eu penso o jogo. Né? E assim, volto a dizer, passe, tenho que manipular a defesa do tempo todo, de um lado para o outro. Então, o passe tem que ser preciso, com intensidade e saber entender a defesa que eu estou atacando. Certo? Tranquilo? Então, no quadrante eu tenho 3 linhas de vantagem. A primeira linha, ultrapassei a primeira linha, eu tenho uma vantagem no meio. Ultrapassei a segunda linha com vantagem numérica, eu também tenho a terceira vantagem, que seria na linha de fundo. Certo? Utilizo muito isso. A mista individual, bastante transposições, engajamentos, né? Aí movimentos que podem entrar como movimentos de handebol e basquete, vamos dizer assim, adaptados ao futsal, que a gente utiliza e estuda bastante. Né? Então, eu posso ter um corta-luz, um atraso ombro a ombro, porque aqui no Brasil a gente não pode utilizar o bloqueio. Né? E agora bastante transposição. Transposições o tempo todo para que crie um conflito, né, na defesa adversária. Excelente. Temos tempo ainda, temos mais uns 10 minutos. Tem uma pergunta aqui sobre goleiro linha. Não lembro quem fez, já passou Goleiro aqui. linha.
E aí até a pergunta, desculpe quem fez a pergunta, realmente são várias aqui que já se perdeu aqui no meio das outras. O que você pensa em relação a goleiro-linha? Se é realmente interessante utilizar. Teve um boato aí que a regra parecia que ia mudar, mas só poderia utilizar nos momentos específicos, o atleta estivesse, se a equipe estivesse perdendo, né? Mas a equipe que está vencendo muitas vezes utiliza o goleiro-linha ali para manter a posse de bola, enfim. Qual que é o seu pensamento em relação ao uso? E se você também é adepto, utiliza bastante, treina bastante, né? João, eu vou te ser bem sincero. Eu gosto muito do 4 contra 4 e acredito que principalmente nas categorias menores, que o goleiro-linha acaba atrapalhando a criançada, né? No adulto, o goleiro-linha ou o uso excessivo do goleiro-linha faz com que o jogador não resolva o problema. E aí passa o problema para o goleiro. E nem sempre essa situação é a melhor, vamos dizer assim, né? Claro que tem grandes times que utilizam, igual o Pato utiliza bastante o Johnny, com a qualidade imensa que ele tem, faz grandes jogos. E dentro do sistema, ele acaba sendo muito produtivo, né? Agora, a minha opinião, e digo a vocês que ninguém tem a verdade absoluta, né? Volto a dizer isso. Isso é o meu conceito, o que eu penso do jogo. 4 contra 4 e o goleiro linha nas menores, teoricamente, não gosto, vamos dizer assim, né? Agora, no adulto, poderia ser feito com a equipe que estivesse perdendo 5 minutos. É o que eu penso. 5 minutos de goleiro-linha. Aí, o treinador, ele iria usar o goleiro-linha na segunda etapa do jogo em 5 minutos. Isso é o que eu penso, tá? Certo. É até porque é uma questão, assim, para criança, para categorias menores, é bem confuso, muito confuso, porque você desequilibra tanto a defesa, que vai ficar em inferioridade, e o ataque, que vai estar em superioridade. Muitas vezes as crianças não estão ainda preparadas para lidar com uma situação como essa, né? Principalmente criança que tem sempre quer partir para cima, quer ir para o drible, um contra um, e sem o É goleiro ali fica realmente complicado. Então, você exatamente trabalha com isso. base, deve levar. Você acaba tirando isso, né? A autonomia do atleta, de querer resolver o problema, e saber que tem que empatar o jogo da forma de 4 contra 4, atuando, jogando, né? Isso é resolver problema. Isso, o nosso jogo é um caos o tempo todo, né? Agora, teoricamente, você coloca o goleiro linha, você acaba não estimulando esse jogo, o que a gente quer do improviso, o que a gente quer da criatividade, o que a gente quer da parte de aprender, né, errando, enfim, e competir cada vez mais, né? Eles querem, eles estão lá a mil, a criançada está lá a mil, querendo jogar, né? Então, essa é a minha opinião. E no alto rendimento, assim, a gente vê ao longo dos anos várias regras do goleiro sendo alteradas, né? A gente pega o futsal antigo, do futebol de salão ainda, década de 80, 70, o tanto quanto evoluiu e as regras sempre vão mudando em relação ao goleiro. E muitas vezes o goleiro, linha, não é o goleiro. A maioria das vezes, quase 80% das vezes não é o goleiro. Então isso já priva também a participação do goleiro no jogo, né? Isso é que eu penso em Sim. relação por exemplo, se eu sou um goleiro e sempre, todo jogo eu saio para entrar um jogador de linha, realmente a gente sabe que em muitos momentos é essencial, ganha jogo, muitas vezes, né? Mas como você disse, fica aí a preferência, né, de não utilizar E em a questão da tratamento para formação, né? E a questão também da formação. Será que a gente nós estamos formando o atleta, então? Porque se a gente pega e colocar eu já vi acontecer isso, de tirar um jogador de linha e começar a treinar no gol, né? Justamente para isso, para ele ser o diferencial competitivo de uma equipe de sub-9. Até quanto nós estamos trabalhando a formação nele, né? E nós estamos ensinando o correto? O correto então na hora do desespero sempre utilizar o goleiro linha? Essa é a minha pergunta. Você entendeu? Eu acho que é a mesma coisa da regra. O balão nas menores, você acha essencial? Não. Como é que você vai formar um atleta se você toda hora joga a bola lá de um lado para o outro da quadra? Sabe? Não, faz sair jogando, faz sair a passe, né? Faz ele entender o que o jogo é isso, é resolver problemas, é criar situações, né, para desequilibrar a equipe adversária, que isso é o processo de formação. Não facilitar. Não, eu tô tomando uma pressão aqui, joga a bola para lá que eu não vou tomar gol, né? Não, você tem que fazer com que você desafie o seu atleta o tempo todo, seja na base, seja no adulto. Isso é o papel do treinador, desafiar o atleta o tempo todo.
e ser desafiado por eles também. Essa é uma experiência espetacular, né? Excelente, excelente. Bom, Bier, a gente está quase chegando no final da nossa live. Daqui a pouco o Instagram fecha aí. A gente tem mais aí uns 5 minutos. Tem mais uma pergunta do Marcos M. Souza aqui, vou deixar fixado. Que eu acho que é bem pertinente para a gente fechar aí nosso bate-papo. Quando o papo é bom, dura. O tempo passa rápido, né? Eu poderia ficar Ô, João, horas e horas muito falando. obrigado, João. Muito obrigado mesmo pelo carinho e respeito aí. Bate-papo legal. E o pessoal também participando. Pessoal, valeu mesmo. Mais de 90 pessoas aí acompanhando, várias perguntas. Infelizmente, nem todas a gente vai conseguir ler. Mas depois, se quem quiser entrar em contato comigo ou com o Bier, pode ficar tranquilo aí, Ah, mandar um direct. exato, tem meu Instagram ali, André Biasetti. Fiquem à vontade, vou tentar responder. Claro que eu estou no momento da minha vida ali, vivendo um sonho com meus filhos, né? São gêmeos recém-nascidos, mas tentarei responder. Esse é meu papel. Vamos compartilhar. Isso é bom, isso é importante. A pergunta do Marcos aí se encaixa, acho que é uma dúvida de muitos treinadores de base. Acho que na base é mais difícil, que é a formação de quartetos, a troca de quartetos. Porque nas categorias menores a gente tem dificuldade de montar um quarteto, vários quartetos coesos com a mesma característica. E essa é a pergunta dele. Ele trabalha com 3 quartetos diferentes e cada um tem uma característica e padrão diferente. Ele está perguntando se é errado, se está no caminho certo. Marcos, não tem o errado, tem o que você acredita. Se você acredita e está dando resultado para você, e você está formando jogadores, está no caminho certo. Realmente, é a característica do treinador, né? Se ele acha que está dando resultado, né? O ruim é Exatamente. se não tivesse dando resultado. Aí que é o papel do treinador pensar, não, aqui não está funcionando, vamos fazer diferente. É fazer Beleza, o que dê resultado, o que acredita, e quem trabalha com a base, na verdade, é formar o jogador. exato. Bom, Bia, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse aí algumas palavras de incentivo, né, para quem está estudando, para quem almeja ser um treinador profissional, chegar a um grande clube, o que estudar, o que fazer mesmo para trilhar esse caminho. Acredito que a vontade de muitos que estão acompanhando a gente aqui e ouvir de você, com certeza, é uma motivação maior. Mas, João, queria agradecer a todos, né, por acompanhar a nossa live. O que eu posso dizer é sempre estar, ó, Arsênio aí de novo, meu parceiro, o nome do meu pai, pô, tá maluco. E agradecer, né, a todos que estavam na live, mas dizer que procurar pessoas do bem, pessoas que possam compartilhar ideias, pessoas que no mundo onde nós vivemos e que não acham que são melhores do que todos, né? Pessoas que queiram evoluir, que queiram aprender uns com os outros, vivenciar lives como a nossa, vivenciar lives como a do Marquinhos, PC, procurar treinadores que possam ter a mesma ideia de trabalho, né? Estudar bastante e compartilhar ideias, né? Agora, tem uma coisa que me desperta atenção, que todos nós temos muita dificuldade, né? Eu lá no começo, eu tive muitas dificuldades para ser inserido dentro do contexto aí do alto rendimento. Trabalhei bastante em escolinha, e aquela coisa que eu sempre, igual tive um clube que eu trabalhei que teve um pai que falou assim, você é professor de escolinha, né? Que a gente passa bastante. Né? Então, isso é ser desafiado o tempo todo, né? E não sentir, porque muitas pessoas vão te criticar, vão te comparar. Como eu sempre falo, toda comparação é burra, né? Não somos iguais, né? Então, não sintam quando alguém te criticar, faz parte. Esse é o nosso grande desafio, pegar para nós mesmos, nos superarmos a cada instante e não tocar o sino, né? Não desistir. Não, tocar o sino para mim é não desistir. Então, se tocar o sino é porque desistiu. Não toque o sino. Bata no peito, vá em frente e vá em busca dos seus sonhos. É isso que eu gostaria de falar a todos vocês. É difícil, é árduo, mas é prazeroso demais. Pode ter certeza disso. Eu sou muito feliz Excelente. na minha profissão e faço o que eu amo hoje em dia. Ótimo, muito bom ouvir isso. Tenho certeza que para a gente fechar essa live com chave de ouro. E agradeço imensamente a sua participação. Espero que não seja a última live. A gente pode marcar outras, continuar a nossa conversa aqui, que realmente foi muito válida.
Desejo sucesso para você aí no retorno às atividades, quando retornar aí no Corinthians. Também sucesso aí na nova família, né? Com os novos membros da família. Tenho certeza que vai ser bem prazeroso também. Acredito que ter um já é bom, imagina você com os gêmeos aí. Deve ser bacana demais. Ó, muito obrigado, João, pelo convite. Foi uma honra. Com certeza faremos outras, sem dúvida alguma. E agradecer a todos que participaram. O Davis acabou de entrar, né? Grande abraço, Davis. Muito bom. Estou aprendendo demais e crescendo, compartilhando e aprendendo cada vez mais com todos vocês. Beleza, Vier? Valeu, valeu, João, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí. Até a próxima. fica com Deus. Grande abraço. Abraço.